Estão ao vivo. Boa noite. Acho que já não tem ninguém aqui. Estão entrando. Por favor, vai embora. Seja bem-vindo, Valmir. Claudinha. Só começando a entrar. Renata, Pedro, Robson, Ana, Luizão, meu amigo Oshiro, um dos participantes de hoje. Aninha, Ian, Daniel, meu querido. Dinha, Dayana, Rodolfo. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Estão chegando, o pessoal está chegando. Sebastião, Renata, seja bem-vindo. Vamos aproveitando, você que já entrou, enquanto o pessoal vai entrando, vai mandando lá o convite lá, clica lá no aviãozinho, 2 pessoas que você acredita, hoje tá excepcional a nossa live, a gente tem uns convidados de peso, ainda tem o pessoal que nos socorre, né, aquela questão do jurídico, boa noite Alberto, outro convidado aí já entrando também, pessoal do jurídico, né, nossa consultoria de TI, todas as áreas que a gente sabe que a gente pode contar, todos os nossos consultores. Então, se você entende que esse momento é um momento importante, que pode ser importante, a gente vai ouvir coisas aqui de muita qualidade, preciosa, dicas preciosas. Clica no aviãozinho, convida pelo menos mais 2 pessoas, que hoje o papo vai ser impagável aqui, viu? É excepcional o que vem por aí. Então clica no aviãozinho, lembra que pode convidar, a gente pode comentar, pode fazer perguntas, mesmo que a gente não consiga responder todas as perguntas aqui durante a live, a gente vai responder depois, a gente sempre responde a todas as perguntas, ok? Então, façam suas perguntas, contem com o nosso grupo, mesmo aquele time que não vai estar hoje aqui online, né, advogado, consultor financeiro, todas as pessoas que já passaram por aqui, são todos do time da ABS, estão todos disponíveis para poder ajudar a gente. E aí hoje a gente tá o som aí de tristeza, por favor, vai embora, né? E a gente quer de novo aquela vida normal, a gente quer andar por aí, andar nas ruas, correr, fazer atividade física, quer trabalhar, quer ir pro... Mas tudo tem seu tempo e a gente sabe que esse é o momento da gente se resguardar um pouco. Hoje a gente tem 2 convidados de peso aqui e eu já vou convidar o primeiro participante de hoje. Eu quero lembrar da ABS do nosso papel, né? Então, para você convidar, eu estou aqui com o meu time aqui, vocês já sabem como é que funciona bem esse time, né? Então, assim, para você convidar a pessoa, você clica nesse aviãozinho que tem embaixo, nesse triângulozinho, clica lá, vai aparecer o nome dos seus contatos, e aí você tem as opções das pessoas que você pode convidar, convide o maior número de pessoas possível para estar aqui com a gente hoje. Como eu já falei, hoje está impagável, hoje está extraordinário, de verdade. Então vamos lá, então para a gente lembrar, as pessoas estão chegando aí, eu sou o Rezende da ABS Tecnologia, né? A ABS é uma empresa de tecnologia, de infraestrutura de TI, e a gente presta serviço para grandes empresas, grandes em todos os segmentos, e também desde o ano passado a gente tem uma estratégia focada também para os médios, pequenos empresários. A gente tem solução agora para empresas independente do porte, né? E aí, por exemplo, Localiza, MRV, Direcional, Supergasbras, Sul América, JSL, Tupperware, KPMG, Owens Illinois, que é o maior fabricante de vidros do mundo, Banco Inter, Grupo Bom Sucesso, Grupo Martins, que é o maior atacadista da América Latina. Então, assim, só para a gente ter ideia de algumas das empresas aí, das maiores empresas, como eu costumo dizer, que a gente presta serviço, SN, tem muitas outras aí que estão com a gente. Hoje eu trouxe um convidado para falar com a gente, muito especial, uma referência para mim. Ele é vice-presidente de TI e de operações da Serasa. A Serasa que está presente aí em 44 países, na verdade eles fazem negócios com um número muito maior, mas tem base em 44 países.
e é uma das empresas mais inovadoras do mundo. E esse cara é sinônimo de inovação, é um cara que está sempre trabalhando com empresas inovadoras, incentivando esse tipo de coisa. Eles têm 4 laboratórios de inovação no Reino Unido, Estados Unidos, Singapura e aqui no Brasil, né? Então, eu queria trazer um cara que tem equipe aí em vários países do mundo e que pudesse falar para a gente desse cenário atual. É o Alberto, e eu já vi que ele já está por aqui, e eu vou convidar ele para fazer parte aqui com a gente, gentilmente ele aceitou o convite, logo de cara está aqui o Alberto. Alberto, estou te convidando aí. Vamos lá. Vai entrar aí Alberto Campos. Fiquei muito feliz quando ele aceitou esse convite para estar com a gente, porque é uma pessoa que com certeza contribui muito, tem uma visão de negócio, muito focado na questão de inovação, muito humano, como eu já coloquei, uma referência para mim. Alberto, tá aí o convite, você dá o aceitar, você deve ter recebido aí já o convite, e a gente tem outro convidado hoje também muito especial, que eu já vi que já está aí com a gente, que é o Carlos Oshiro, que ele dispensa apresentações, principalmente lá para a região norte do país, Amazonas, mas hoje o pessoal que não está nessa região vai ter o prazer de descobrir, vai ter o prazer de conhecer também o Carlos Oshiro. Então, vamos lá, Alberto, já está aí o convite aguardando. Fica nos comentários, fica né, nos Alberto? Opa, hello, tá lá. Vou fazer de novo o convite, Alberto. Vamos lá. Fica antes aqui a minha assessora dando instruções para a gente. Onde que fica o convite? Fica no comentário? Fica como comentário para ele. Fica como comentário. Tá Opa, tá conectado. Tá ele aí. Boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alberto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz quando você aceitou o convite para estar com a gente, para dividir com a gente toda a sua experiência aí. Num momento como esse que a gente precisa, eu costumo falar, a gente precisa ouvir as pessoas que realmente têm experiência, né? E tem algumas coisas, assim, a gente vê tanta gente às vezes falando do que fazer, mas a própria pessoa ainda não fez aquilo. Então, o pessoal do Tupperware também com a gente, legal, muita gente seguindo a gente. E aqui, Alberto, eu tenho uma equipe aqui, família, né? Esposa, filhos, me ajudando, assessorando, olhando aqui as perguntas e tal. Alberto, então assim, é isso mesmo. Hoje em dia, você é o vice-presidente de TI de operações do Grupo Serasa Experian. É isso mesmo? Isso mesmo. Tenho orgulho aí de estar fazendo parte dessa empresa aí, que é uma empresa de dados, de analytics, né? Só para dar um contexto, a Serasa, uma empresa de 50 anos, 51 anos agora de Brasil, há 8 anos atrás foi adquirida pela Experian, que é o maior grupo de dados de analytics do mundo. Eu estou há 2 anos e meio fazendo parte aí desse time, um time muito legal que a gente vai aprendendo todo dia, né? Acho interessante o que você trouxe, né? Que acho que a gente tem experiência para falar algumas coisas, mas eu acho que o nosso cenário, nossa geração, e acho que a geração até de alguns dos nossos pais, nunca passou pelo que a gente está passando, né? Verdade. Então, eu acho que mais do que experiência, o que a gente tem que ter aí é resiliência, plasticidade e humildade para a gente estar aprendendo e reconhecer que diante desse cenário a gente talvez tenha um pouco de ideia, mas a gente não tem solução, né? Então, acho que isso aí é uma coisa importante. Mas, de novo, muito obrigado por fazer parte aí do nosso bate-papo hoje. Um sábado à noite agradável, assim espero. É isso sim, com certeza. Tem muita gente boa aí com a gente aí, muita gente seguindo, querendo ouvir a gente, porque o que você falou, Alberto, é o que eu tenho ouvido as pessoas mais experientes dizer. O que a gente está vivendo é algo sem precedentes, né? Não tem receita e não tem... É sem precedentes aí. E talvez por isso tantos desencontros, né? A gente fica vendo na mídia assim, as pessoas com ideias diferentes de ações. Você tem uma equipe hoje no Brasil de quantas pessoas, Alberto? Neto, hoje no Brasil, aproximadamente 520 pessoas no Brasil, trabalhando com a parte de tecnologia, de operações e o que a gente chama de delivery, né? Ok. E vocês foram para home office e foram quando para home office? Quando vocês tomaram essa decisão? Como é que foi essa decisão para vocês?
Nós fomos há 2 semanas, desde a última, da segunda-feira anterior, a gente já está de home office. Como uma empresa global, a gente já tem um pouco desse DNA de trabalhar remotamente, sabe? Então, para a gente foi muito mais uma questão de escalar e colocar 100% da empresa trabalhando remotamente. Então, hoje a gente já está aí com um time bem avançado, já trabalhando porque a gente já tinha feito isso antes, né? E eu imagino que, assim, uma empresa, é o que você falou, uma empresa global, porque uma coisa que a gente sente, às vezes, aqui no Brasil, tem uma questão, parece até cultural, onde muitas empresas não vão para essa questão do home office, mas isso lá fora já é uma coisa muito mais comum, né, Alberto? E bastante mais comum. Não só o home office, mas também essa questão de você estar trabalhando com vários times em locais diferentes, e aí, através da tecnologia, você começa a trazer essas conexões, né? Porque uma coisa é home office, quando você está em casa, outra coisa é você trabalhar remotamente com parceiros, com players, com outros escritórios que você tem espalhado no mundo. Então, assim, um pouco desse DNA essas empresas acabam tendo, né, na sua estrutura, que é diferente um pouco aí do Brasil. Ou dos latinos, né? E aí, Neto, eu acho que tem muito o que você falou aí, que a cultura do latino e do brasileiro é muito mais de interação, de face a face, né? E isso influencia muito. A gente está fazendo negócios, então acho que isso é uma coisa interessante até para a gente bater um papo um pouco sobre isso, dado o momento atual. Não, muito legal, muito legal. Eu acho que que assim, a gente tem uma coisa muito cultural do latino, tanto a de pegar, de abraçar, né? E que agora a gente está vendo que a gente precisa, as pessoas que ainda estão interagindo são cumprimentar de longe, né? Já começa uma coisa por aí. Quanto essa coisa de o quanto que uma empresa global e bem estruturada, ela nesse sentido, ela saiu na frente, porque a gente viu um monte de empresa, Alberto, e nesse momento, como a gente está trabalhando com grandes empresas, mas também médias e pequenas, o quanto esses que não têm a cultura do home office sofreram porque não tinham essa solução, né? E estão sofrendo até agora, né? Concordo. De novo, um cenário novo, acho que a gente não estava preparado para isso, ninguém esperava, e aí a gente agora está sendo obrigado a se virar aí nos 30 com essa questão de home office, né, Neto? Então, acho que sim, acho que você tem razão, e eu só queria trazer aí uma questão muito importante, relevante, que não basta ter a conexão para ter o home office, né? Você precisa de ter um ambiente preparado e toda a questão de segurança, que nesse mundo é uma coisa muito diferente, né? Esse mundo digital, esse mundo mais eletrônico, a gente tem que tomar aí algumas outras precauções para trabalhar de forma eficiente, sem comprometer a empresa e a você mesmo, né? É isso mesmo, Alberto. Assim, conversando com algumas pessoas, o que eu tenho percebido é que, assim, quem está preparado, quem estava preparado, e eu estou dizendo preparado no geral, né? Então, assim, quem tem caixa, quem tem estrutura, quem está preparado, quem estava preparado para esse momento, porque a gente está vivendo uma crise sem precedentes, mas crise é uma coisa que, né, a gente passa por uma crise, aí melhora um pouco, daqui a pouco a gente passa por outra, e assim, eu acho que uma coisa que esse momento vai deixar são muitos aprendizados, né, Alberto? Assim, o quanto a gente não precisava passar por isso agora. O quanto que dá para aprender agora, porque outra crise virá. Essa vai passar e outra virá. E o quanto a gente pode se preparar para esses momentos, né? Você tem razão. Acho que o momento de crise é o momento para você recriar, repensar. Mas eu acho que essa crise ela traz para a gente um contexto diferente, sabe? Eu acho que quando a gente olha a crise de 2008, ela é uma crise com efeitos econômicos muito graves, mas a maneira das pessoas interagirem ela não modificou. E acho que essa crise traz para a gente de novo um momento aí de retrospectiva do quanto o digital vai substituir o contato humano, né? Eu hoje acordei e acho que como vários de nós aí, uma das coisas que eu queria fazer hoje é dar um abraço na minha mãe, né? Então não adianta falar com ela via WhatsApp, não adianta falar com ela aqui. Tem hora que o contato humano ele é muito melhor, né? Acho que nunca será substituído.
Verdade. Então, esse momento, acho que é um momento interessante para a gente repensar algumas coisas como essas, né? A gente, como humanidade, estava indo muito para o movimento de tecnologia e abandonando o ser humano. Eu acho que esse momento é um momento muito bom, porque a gente começa a ver o pós-tecnologia, onde o ser humano ainda prevalece, né? E agora de uma maneira muito, muito interessante, porque não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você estar na mesma cidade, né? Então, o quanto que nós, como seres humanos, estamos realmente vivendo o presente, usufruindo das coisas que a gente tem, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que têm significado e significância na nossa vida. Então, assim, eu concordo com você, mas acho que é um momento muito de também pensar o ser humano, não só crise como oportunidade de negócio, de business, que sempre vai acontecer, mas uma crise como essa, como oportunidade da gente talvez se reencontrar um pouco dentro desse contexto de mundo, né? Então, eu estou achando muito interessante isso. Cara, precioso o que você falou, e olha só, né? Tão perto e tão longe. Você está na mesma cidade da sua mãe, doido para dar um beijo, e não é dinheiro, não é nada disso, né? Realmente, assim, a gente tem muito que aprender com esse momento, né, Alberto? Tem muito que aprender, muito legal isso que você trouxe. A gente recebeu uma pergunta aqui do Gabriel, que diz o seguinte: vocês acham que o home office... E aí, assim, a gente acabou batendo muito nessa questão de home office nesse momento, então vamos lá. Vocês acham que o home office não é cultural no Brasil porque as pessoas gostam de estar próximos ou porque as pessoas não possuem infraestrutura adequada em casa? É uma pergunta do Gabriel. Obrigado, Gabriel. O que você acha, Alberto? Eu acho que é a soma dos dois, tá? A gente, aí nessa última semana, na quinta-feira dessa semana, última, a gente fez uma pesquisa com todos os nossos colaboradores, esses 500 colaboradores aí que fazem parte do time. E a gente perguntando para eles uma série de coisas, como é que eles estão se sentindo do ponto de vista social, né? Se eles têm os recursos adequados, como é que isso está acontecendo. E apareceu, isso sim, a falta de um ambiente adequado para fazer home office. Seja uma cadeira, uma mesa, um computador, seja a conexão de internet de links que a gente tem. Então, acho que a infraestrutura hoje, ela não está tão adequada para isso. Mas eu acho que a infraestrutura ela é consequência das decisões, né? E aí entro no primeiro ponto que a gente falou. A gente não tem, como país, né, não tem o costume de trabalhar de maneira remota. Verdade. E a gente gosta muito do contato, né? A gente gosta muito dessa questão de estar falando, olho no olho, o jeito de falar, principalmente mineiros, como eu sou, né? A gente é aquele povo que gosta de uma prosa. Então, acho que a questão cultural, ela interferiu e ela não fez um gatilho ser lançado para home office. E eu acho que agora isso já ficou provado que não precisa de ser desse jeito, né? E aí a gente tem ainda que investir muito na infraestrutura, não só das residências, mas também a infraestrutura do país como um todo, né? A gente tem aí as TVs, os streams de vídeo que não podem transmitir com alta qualidade, 4K ou HD, porque a rede não comporta. Então, eu acho que são essas duas coisas. Gabriel, né? Gabriel, a gente tem uma questão cultural que impulsiona as questões técnicas e por uma questão cultural ainda não tem impulsionado, a gente teve alguns problemas. A gente vê a Alemanha, a gente vê Estados Unidos com uma condição de infraestrutura muito mais propícia para isso e uma cultura que, algum tempo atrás, fez com que esses recursos fossem criados, né? Acho que agora a gente está nessa fase. Muito legal, muito legal. Eu concordo com você. Eu acho que a cultura, ela é o primeiro ponto e aí depois vem a infraestrutura. E talvez se a gente tivesse uma cultura diferente, a gente já tivesse cuidado da infraestrutura, né? Então, é isso, Roberto. Eu concordo com você. E uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: você é vice-presidente para a América Latina. Como é que está essa situação nos outros países aí que você também é o líder lá? Como é que está essa questão? Olha, do ponto de vista de home office, é uma definição da companhia da gente trabalhar onde for possível home office, né? E os países estão
em diferentes graus de tecnologia, mas estão quase todos na América Latina trabalhando já para isso. Uhum. Do ponto de vista de cultura, é interessante a gente trazer algumas coisas que a gente vê dois movimentos muito distintos quando você trabalha em grandes centros que têm acesso a informações e quando você trabalha nos centros mais afastados, né? Então, num bom sentido, a ignorância nesse momento é uma bênção. A gente tem aí alguns países com operações pequenas em alguns lugares, de difícil acesso, que a vida continua normal, sabe? Não tem muito movimento de viajantes e são cidades pequenas, até ali na Cordilheira dos Andes, são cidades mais afastadas, a vida continua normal, tranquila. E outros locais, como as grandes capitais, ou por problema já de ter casos, ou já se preparando, né, numa histeria para quando acontecer o caso. Então, também outra coisa que você falou que a gente traz muito, né, o quanto que a informação em excesso hoje ela é benéfica ou não. Né? Acho que esse é uma outra questão que a gente tem que tentar trabalhar nesse momento. Né? Mas voltando à sua pergunta, todos os países, na sua maioria, principalmente os governantes, estão já com planos de fazer suas quarentenas, lockdown, de uma maneira ou de outra, mas todos estão já fazendo isso como país. Eu te diria que todas as capitais que a gente hoje opera, todas elas já estão no mínimo de numa quarentena seletiva, mas todas elas já estão. Eu li uma coisa que parece que 100% dos países da América Latina, tirando acho que Guiana, Francesa, não sei, já estão em quarentena. Ok, legal. Muito bom, Alberto. A gente tem outras perguntas aqui. Tem uma pergunta da Daiane, ela pergunta assim, se vocês acreditam que a crise poderá mudar a forma de trabalho no futuro? Você vê que as empresas vão se adaptar? O que essa crise vai trazer, que vai mudar, que você consegue observar, Alberto? Olha, Daiane, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É verdade. Eu, assim, não tenho dúvida que as coisas vão mudar. Né? Uhum. E aí, gente, ao invés de fazer uma análise do mundo para o país, do país para a empresa, da empresa para o departamento, nesse momento, como eu gosto muito aí apesar de ser de tecnologia, eu acho que a tecnologia só faz sentido se for a serviço do ser humano. Então, eu gostaria de te responder de uma maneira um pouquinho diferente. Uhum. Da gente para fora. É claro que a gente está mudando, né? Como eu te falei, acho que eu vou valorizar cada vez mais o abraço dos meus filhos, né? A presença, o sorriso dos amigos, talvez muito mais do que eu tivesse antes na correria do dia a dia. Então, eu mudando como pessoa, eu acho que eu impacto positivamente as pessoas que estão do meu lado e a gente cria essa onda. Eu acredito que esse movimento é um movimento muito positivo de aproximar as pessoas e usar a tecnologia para aproximar mais ainda. Agora, do ponto de vista de economia, com certeza, né, a gente tem aí alguns grandes desafios, líderes globais estão trabalhando nisso. A gente tem visto aqui no Brasil aí alguns movimentos econômicos interessantes de tentar manter a economia, manter o emprego, que não é fácil nesse cenário. Então, sim, acho que a gente vai mudar e tem que mudar. Né? Se a gente olhar aí para o mundo, a maneira como esse vírus surgiu, e não é a primeira vez, né, sem juízo de valor ou sem criticar nenhum país, mas não dá para ter 3 crises seguidas vindas do mesmo país sobre uma mesma onda. Né? Acho que os governantes lá da China têm que pensar nisso e a gente tem que ter alguns outros controles maiores para que a gente, como humanidade, esteja melhor assistido e servido. Então, acredito que sim, nós vamos ter mudanças, espero que elas sejam positivas para todos nós. E tem uma coisa, né, com isso que você falou agora, Alberto, cara, eu acho a sua reflexão muito legal, porque em determinados pontos a gente estava deixando que a tecnologia nos afastasse, né? E eu via isso muito comum. Então, assim, as pessoas às vezes, numa mesma família, era comum a gente ver isso em mesa de bar, em restaurante, né, onde as pessoas estavam ligadas no telefone e não estavam conectadas entre elas, né? O quanto a tecnologia aproximou quem está longe e afastou quem está perto, né? A gente já falava disso. E sobre essa questão que você diz da China, e de novo também, sem julgamento, sem nada disso, agora a questão
como eles começaram, há uma tendência de que eles entrem numa curva né, de diminuição do vírus e de problemas, que até alguns órgãos de imprensa já começam a dizer que eles entraram. E como eles hoje são um país economicamente muito forte, né, no mundo, há uma tendência deles pegarem bolsa embaixo em vários países e eles começarem a fazer negócios economicamente positivos. Né? Há uma possibilidade disso acontecer. Eu já comecei a ver algumas coisas aí de comprando ações de algumas empresas que caíram por causa do vírus e os caras estão... E aí isso é uma coisa que é complicado, né? Essas forças globais, elas estão atuando bastante, né? Aí eu também acho que é tranquilo falar porque é público, né? Mas os chineses compraram duas cooperativas de produção de aves no sul do país essa semana. E se você pensar que o dólar está subindo 20% e o preço está caindo, então é uma possibilidade de fazer negócio muito grande, né? Eu não sei, existem várias tendências aí falando que isso foi uma crise provocada, ou, enfim, eu não consigo fazer nenhuma... Eu não tenho nenhuma conclusão sobre isso, né? Eu acho que, se for isso, é a pior parte do ser humano que está aflorando, né? Opa. Mas se a gente olhar dos movimentos econômicos, sim, mas aí eu trago, Neto, a primeira coisa que você falou. Não vamos olhar para a China, não. Existem algumas coisas acontecendo agora que trazem oportunidades também para a gente como país, para a gente como empresa, para a gente como pessoa, né? Então, a gente vê, talvez a saúde seja um ponto que a gente tem que investir mais. Não só como empresas, mas como governo. E aí tem oportunidade. Legal. Acho que a questão aí, né, de novo, da tecnologia, né? A gente está aí com muita coisa sendo vendida digitalmente. A gente tem muito comida sendo entregue digitalmente, muita coisa está sendo entregue hoje através de todas essas empresas de logística, que passa a ser uma outra oportunidade. Então, de novo, existem oportunidades para países, existem oportunidades para empresas, existem oportunidades para as pessoas. Acho que se a gente olhar a parte positiva e a partir disso se reinventar, acho que é um momento interessante. Mas eu gostaria de, junto com você, sobre essa pergunta aí de China e dos outros países, né, como é que ela vai acontecer. Com certeza as forças do mundo vão mudar um pouco com esse evento, né? Não vou chamar de crise, né, mas com esse evento. A gente vai ter que esperar um pouquinho para saber aí quais são as consequências. Mas, de novo, eu acredito, acima de tudo, no ser humano para se reinventar, sabe? Eu acredito e quero crer, até porque todas as crises que a gente teve, pós-crise, a gente melhorou em vários aspectos. Acho que em poucos aspectos a gente regrediu como humanidade. E eu quero crer que esse é mais um dos eventos que a gente pode, de uma maneira muito positiva, tirar coisas boas para a gente como ser humano, né, para a gente como sociedade, para a gente, enfim, como indivíduos sociais que somos. Né? É verdade. Você falou aí uma palavra que para mim é isso mesmo. Assim, eu até tenho postado isso nas minhas redes, Alberto. É assim, às vezes eu tenho procurado não ficar, né, assistindo televisão, aquele jornalismo que só fica falando toda hora de morte e tal. E eu tenho dito o seguinte, gente, às vezes morre uma pessoa e a gente fica falando disso o dia inteiro, só que salvaram os 70 e não estão falando das 70. Elas também são importantes, vamos falar delas também, né? E a gente tem belos exemplos aí, até na China, uma senhora de 90 anos que saiu, que se curou, quer dizer, tem coisa boa. E em momentos como esse, tem por trás grandes oportunidades se a gente estiver olhando para essa mudança do mundo, né? Assim, o quanto a gente pode contribuir mais com o ser humano e com negócios prósperos, éticos, né? Mas a gente precisa estar olhando para o outro lado, né? Não olhando para o lado do problema, né, Alberto? Exatamente. Legal. Alberto, eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente tem um outro convidado daqui a pouco, mas assim, o Serasa, eu sei que assim, é uma das empresas, né, assim, em termos de inovação, assim, o que você pode falar para a gente de soluções? Talvez muita gente que está aqui não saiba do quanto o Serasa é importante, quanto ele pode contribuir na vida do cidadão, das empresas e tal. O que nós temos lá no Serasa de solução, dessas contribuições que a gente está dizendo? Obrigado aí por poder falar um pouquinho sobre isso, né?
Mas eu gostaria de te falar uma outra coisa, independente de produto, que aí a gente vai descobrir. A gente queria contar para vocês uma coisa que é real e até convidá-los a participar disso. Quando a gente teve aí essa questão da pandemia, nós temos, como você falou, um laboratório de inovação aqui no Brasil, em São Paulo, e o nosso cientista-chefe convidou aí um time multidisciplinar na sexta-feira, 2 semanas atrás, para fazer um sistema usando algoritmos analíticos para ajudar o governo a verificar a curva de ascensão do vírus, a quantidade de morte, mas mais do que isso, né? Através de modelos de inteligência, e tudo anônimo, você consegue ver qual área está exportando pessoas com suspeita de ter o Covid, ou que está indo para uma área que tem mais propensão a pegar isso. Então, hoje tem um time aí, depois se vocês puderem acessar, várias empresas se juntaram nessa força, não tem fins lucrativos nenhum, né? Então, a gente está fornecendo toda essa inteligência de modelo e convidando outras empresas a participarem. A gente precisa de gente para fazer aí um dashboard, ou para fazer contato. Nós estamos trabalhando aí com muitas empresas que estão nos ajudando. E aí eu entro no core business da nossa companhia, né? Nós somos uma empresa de dados. Inicialmente, a gente surgiu com dado para crédito, né? Todo mundo conhecia a Serasa por ser a empresa que negativava, né? Então, se você não pagava, seu nome estava na Serasa. Durante vários anos foi isso que aconteceu. E a gente era uma empresa de crédito para conceder crédito, né? Ao longo aí dos últimos, eu te diria, dos últimos 5 anos, e até um dos motivos de eu ir para a Serasa, é que a gente viu que a gente tinha uma quantidade de dados, mas a gente queria construir, não ser apenas um birô de crédito, mas ser uma high-tech company. Então, a gente tem uma outra linha muito grande que a gente traz oportunidades de negócio. A gente trabalha com ferramentas de marketing, com ferramentas para verificar qual que é o melhor lugar para você abrir sua empresa, dado determinado público, ou qual que é o segmento de produto que você tem que fazer, ou você quer fazer uma mídia direcionada, a gente tem sistemas analíticos para fazer isso, e tem a linha de crédito também tradicional. Na linha de crédito, eu digo que quando eu vim para a Serasa, eu vim com 2 missões. A primeira é de ajudar a empresa a virar uma high-tech company, como a gente está falando, né? E aí a gente lançou aí o Serasa Consumidor, que antes a Serasa só atendia pessoa jurídica, e hoje ela tem um site, Serasa Consumidor, que você entra lá, e se você tiver uma dívida, você pode renegociar com grandes descontos, né? Legal. A gente te ajuda a renegociar a dívida, a gente te ajuda a verificar taxas que são menores. E a outra coisa com cadastro positivo, a nova LGPD... Alberto, deixa eu só te interromper nisso, porque a gente tem uma pergunta, a gente já engata, que a pergunta era justamente isso. Tem alguma estratégia, assim, quem fez a pergunta foi o Júlio, e o que ele estava colocando, o Júlio Amorim. E depois dessa pandemia, pode ser que assim muitas pessoas vão ter problemas financeiros, né? Se existe alguma estratégia, deixa eu ver como é que ele coloca aqui. Números de pessoas serão negativadas. Tem alguma estratégia, alguma coisa diferente nesse momento aí? Como é que você vê isso? Bom, a gente é totalmente regulado, né, pelo governo, pelas leis do Banco Central, pelas normas do Banco Central e do governo. Realmente, eu acho que sim. Hoje eu estava ouvindo que a Caixa Econômica Federal está abrindo uma linha de crédito bastante flexível para apoiar empreendedores e pessoas que já têm o seu financiamento. Então, eu acho que nós vamos ter mais crédito. As medidas do governo estão prevendo isso de uma maneira mais fácil de conseguir o crédito, né? E, claro, conseguindo crédito, a gente vai ter modelos, a gente já tem reuniões para ajudar o governo a conceder crédito de uma maneira mais assertiva, e os bancos também. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa questão do crédito, porque o governo está fazendo o seu trabalho, está, como todos os governos aí dos outros países, né, estão injetando dinheiro na economia, estão abrindo linha de crédito para que possibilite o cidadão passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, se a gente pode assim dizer, né? Então, assim, a gente não precisa de derivar uma estratégia para isso, mas eu acho que nós vamos ter aí, não só a Serasa, mas várias outras empresas terão aí dados e talvez algumas possibilidades de produto diferente para lançar. Legal. Mas eu só queria voltar numa coisa, Neto, que para mim é muito importante, e o Brasil ele deu um passo
bastante importante do ponto de vista de economia e de acesso a financiamento, que foi a geração dos dados positivos. Tá? Antes, no Brasil, diferente de outros países como Estados Unidos, Inglaterra e vários outros países, você era analisado se você tinha um protesto, se você tinha feito uma coisa errada. Você não era analisado se você era uma pessoa boa e de repente esqueceu de pagar uma conta telefônica. Então, se você tinha um problema de conta telefônica, você tinha lá uma cruzinha no seu nome. Com os dados positivos, o governo permitiu com que você hoje seja avaliado pela sua frequência ou pelo seu lado positivo. Né? Vamos dizer assim. Por isso é o nome dado positivo. E isso traz para a gente várias outras oportunidades. Né? Então, você pode ter uma condição de crédito melhor, taxas de juros menores. Né? Porque se você esqueceu de pagar uma conta telefônica, você não é um mau pagador por isso. Né? Você talvez tenha um histórico tão bom que você pode receber um empréstimo com juros mais baixos. Essa inteligência é importante. E aí ela está alinhada com um dos motivos de eu ter ido para a Serasa, que além de ser uma empresa de tecnologia, eu brincava muito, principalmente com os meus amigos e a minha família, eles falavam, você vai para o Serasa, todo mundo quer ficar longe do Serasa, você está indo para o Serasa. E eu você vai entrar no Serasa, Alberto? Né? E aí eu brincava que agora a gente começa a inverter esse jogo. Agora, ter o seu nome, o seu score no Serasa é uma coisa boa. Você pode conseguir empréstimos e juros menores, porque o seu nome está lá e a gente consegue te ajudar a mostrar que você é uma pessoa boa, uma pessoa confiável. Então, assim, é uma brincadeira, mas ela condiz muito com o que a gente espera. Né? Muito legal, muito bom, Alberto, muito bom. Bom, tem várias pessoas aqui que te conhecem, mandando abraço, mandando mensagem para você, então, né, trabalharam com você. Sérgio, Então, Sérgio, Breno, tem várias pessoas com a gente aí acompanhando, Robson também. E todo mundo mandando abraço, todo mundo muito feliz de estar com você aqui. A gente de novo tendo uma aula contigo, Alberto. Eu quero te agradecer, tá bom? Mais uma vez, por você ter aceitado o convite, assim, de primeira e estar contribuindo com a gente, dando essa aula pra gente, tá? Muito obrigado, viu, Alberto? Não é nenhuma aula não, né? Eu que agradeço. E eu gostaria só de falar uma coisa, gente. A gente pode sair mais forte. Se a gente quiser, com movimentos que a gente tem, pensando no cerne que a gente consegue sair dessa crise mais forte. Ela não vai ser fácil, mas ela exige muita colaboração, muita atitude, muito desprendimento. Então, eu quero crer que a gente vai ter aí para a gente melhores resultados pós essa crise e também para o país, que é o que a gente mais deseja, né? Que a gente tenha condições de deixar um legado para os filhos e para os netos após essa crise muito melhor do que a gente recebeu. Então, eu queria, de novo, te agradecer e deixar essa mensagem. Apesar de ser difícil, vamos passar momentos difíceis, se nós nos unirmos, a gente constrói algo melhor para deixar um legado de aspirações muito maiores para todos os nossos descendentes. Tá? Então, Neto, mais uma vez, muito obrigado aí, obrigado pelo convite. Tá, muito obrigado, amigo. E agora a gente tem um outro convidado também muito especial. Se puder, continue com a gente, Alberto. Tá bom? Com certeza. Um abraço, fique com Deus. Bom, vamos lá, a gente tem... Ih, foi eu que saí? Não, eu virei a câmera aí. Você quer que a gente substitua? Eu vou fazendo pergunta? Não, eu achei que eu tinha saído, mas eu inventi a câmera. Obrigado, Alberto. Vamos lá. Agora tem um outro cara aqui que é um sucesso também. Não é aqui, né? O que eu faço? Peraí, gente, que eu tô tendo uma aula aqui com a pessoa que realmente conhece disso. Deixa eu procurar ele aqui, que eu já vi que ele tá por aqui. Carlos Oshiro, tá aqui. Carlos Oshiro, já te convidei, amigo. Gente, o Carlos Oshiro, para quem é da região norte do país, tá ele aí. Ele dispensa apresentações. Ele é colunista no G1, na Rede Globo, lá do Amazonas, da CBN. É um cara que fala muito sobre empreendedorismo e, além de tudo, é empresário. Então, assim, é um cara que fala de empreendedorismo, mas ele também empreendeu. A gente vê algumas pessoas falando de assuntos que você fala, pô, mas você empreendeu? Não. O Carlos Oshiro é empreendedor e fala com muita autoridade sobre o assunto. Vi recentemente uma entrevista que você fez com o Caíto Maia e ele rasgou elogios, falou, cara, né,
Quem dera se eu fosse entrevistado sempre com essa qualidade. E aí isso aumenta muito a minha responsabilidade, Oshiro. Então eu quero começar perguntando para você o seguinte: como é que tá? Você estava me falando, né? Você está o tempo todo em live, o tempo todo assessorando os empresários. Como é que você está vendo esse movimento todo? Muito boa noite, Oshiro. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, meu amigo Rezende. Satisfação grande em revê-lo. Nós passamos por uma imersão de 1 ano no interior de São Paulo, em Atibaia. Aprendemos muito juntos. Fizemos algumas dinâmicas, tivemos algumas discussões. Mas hoje ficou a amizade, né? Muito prazer falar com você. Um abraço para a nossa amiga Ana também. Está aqui comigo, está aqui. Um abraço para ela. Obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouquinho de coisas boas, né? A gente está sendo bombardeado de notícias ruins, que são fatos, infelizmente. Eu acho que nós nunca passamos por isso, né, em nossas vidas. É algo mundial, não é aquela crise localizada de uma determinada região ou de um determinado país, mas a gente percebe que essa é uma crise mundial. E quem diria que, de repente, né, nós que, de repente, acabamos conflitando com outras pessoas, né, que são seres humanos igual a gente, lá na empresa, com relação aos concorrentes, as nações brigando entre as nações, os governantes brigando entre os governantes em relação a querer mais, e o nosso inimigo hoje é invisível, a gente não consegue enxergar ele, está dentro de algum outro humano como a gente. É um momento de reflexão. A gente aqui também está com a empresa parada, fechamos as portas temporariamente. Quem poderia entrar em férias coletivas entrou, e a gente está tomando uma decisão por vez. Eu costumo dizer que é um degrau por vez. E vamos bater um papinho aí para a gente poder, né, levar mente positiva, porque eu acho que a saúde mental é mais importante nesse momento. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, assim, a região norte, inclusive, foi a última, né, a chegar. E, assim, queria saber de você, Oshiro, que instruções... Você é um cara que todo dia está lá falando com o empresário, apontando caminhos. E aí, assim, o que você pode apontar nesse momento? O que você pode trazer para a gente nesse momento aí de dica, de tudo que você tem visto? Hoje a gente tem um grupo, tem um movimento, né, que a gente chama de movimento aqui da Nova Economia. Nós temos um grupo de mais de 200 empresários que são clientes nossos. E o que eu percebo muito nesse momento é um princípio de pânico, né? E não sei como que está aí na cidade. Você está em Santos ou está em Belo Horizonte? Hoje eu estou em Santos. O Alberto estava falando com a gente agora, apesar dele trabalhar em São Paulo, ele está em Belo Horizonte, que ele é mineiro, ele é de Belo Horizonte. Mas, assim, a gente, hoje pela BS, a gente tem estrutura em vários lugares, a gente está percebendo em vários lugares. E aqui no estado de São Paulo tem muito essa questão de pânico, principalmente quando a gente vê o pequeno empresário, o médio empresário, comércio em geral, a gente percebe isso, Oshiro. Então, hoje a gente tem um princípio de pânico. Tem, inclusive, né, algumas movimentações de empresários querendo abrir as empresas meio que na marra, né? Então, você tem hoje o grupo da segurança, com relação a, tipo assim, tem que ficar em quarentena mesmo, e você tem um grupo dos empresários, e é claro, eu também sou empresário, e eu também preciso abrir a minha empresa, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande nesse momento, né? Não tomar decisões precipitadas de que a gente vai abrir, né, e fazer aí uma quarentena vertical. Não sei se existe esse movimento aí também dos empresários em querer, né, abrir as suas empresas, porque a economia também sendo prejudicada vai causar um outro problema de desempregos, né, de empresas quebrando. Então, hoje eu acho que está sobre 2 pilares. Um é a segurança das pessoas e o outro é o movimento dos negócios. E aí você começa a ter pontos de vistas diferentes, né? Hoje eu encontrei um amigo empresário, né, em um supermercado, e a gente percebe muito esse movimento dos empresários. E se perguntarem para mim, Oshiro, e aí, o que você faz? Você opta pela abertura ou por manter fechado essa empresa? E eu respondo, eu não sei, né? Eu não consigo responder, porque de um lado pesa o lado racional, que é da sua empresa, e do outro lado pesa o lado emocional, que são as pessoas. E aí vem esse movimento. Eu perguntei, se você fosse, aí a gente pergunta para o empresário, se você fosse governador, fosse um governante de um estado ou de uma nação, você liberaria, né, assumiria esse risco de liberar as pessoas para abrir as empresas? E o cara falou, opa, acho que não.
Então, quem está de fora é muito fácil falar, abram as empresas e se der algum problema, eu não estou nem aí. Né? Agora, quando fala, se você estivesse no lugar do outro, você assinaria um decreto para liberar as pessoas de circular na rua? Então, acho que nesse momento, Rezende, a gente tem que exercitar a empatia. A empatia o que é? Se colocar no lugar do outro. Verdade. Se o governante se coloca no lugar do empresário, o empresário se coloca no lugar do governante, o empresário se coloca no lugar do colaborador e todo mundo se coloca no lugar dos outros para tomar uma decisão, aí provavelmente o mundo se torna melhor. Né? Então, acho que esse é um momento, né, de um pouco de incerteza, mas principalmente, eu acho que o maior desafio nosso qual é? É a saúde mental. É isso aí. Então, tudo começa na mente. Costumo dizer que pensamentos positivos geram sentimentos positivos que transformam em ações e geram novos resultados. Por quê? Tem empresários que estão ganhando dinheiro hoje, principalmente da gastronomia, que estão fazendo delivery. Eu tenho uma cliente que trabalha com fachadas e comunicação visual. Quem é que vai reformar fachadas nesse momento? Praticamente ninguém. Só que ela estava no nosso grupo lá e ali começa a surgir muitas informações, vem às vezes coisas negativas também, a gente tem que ficar mediando, né? E surgiu uma informação lá de que tinha empresas fabricando acrílicos para proteger quem está atendendo hoje e de quem está do outro lado. Por exemplo, os hospitais vão precisar muito desses acrílicos, que é uma espécie de proteção, né, para que a pessoa, na hora que for se comunicar com você, não, né, de repente, exale alguma saliva, né, em relação ao outro. E ela hoje, ela não tem tempo para nada. A empresa dela está bombando, que começou a vender para hospitais, começou a vender para governo. E aí, mas da onde ela tirou essa ideia? Ela viu alguém postar no grupo, ela falou, opa, aí tem uma chave para mim. Foi atrás, ofereceu e deu a volta por cima. Então, acho que esse é o momento de reinvenção. Ô, Cheiro, isso que você falou para mim, cara, tem tudo a ver, assim, e eu tenho dito muito isso. Há um momento de muita reflexão, da gente pensar, e eu sempre estou colocando meus colaboradores, a gente tem feito reuniões diárias, né? Exceto no final de semana, mas de segunda a sexta a gente começa o dia com uma reunião diária, a equipe toda em home office, já há 2 semanas também. E assim, preocupação, primeiro a saúde, a gente precisa se precaver, precisa cuidar do nosso grupo de risco. Então, ok. Tanto que nós somos uma das primeiras empresas que eu tive notícia de colocar a equipe em home office, aqueles que podem, já foram logo nos primeiros dias. Depois eu tenho uma preocupação muito grande com isso que você falou, da questão do emocional, né? E depois, sim, também vem a questão financeira, que a gente sabe que também é algo sério. Agora, o que acontece? O que você falou para mim é um exemplo que eu tenho ouvido. Porque, assim, se a gente se concentrar em notícia ruim, em coisas ruins, a gente fica achando que o mundo vai acabar ou do vírus ou vai falir o mundo inteiro. Por outro lado, o Alberto trouxe essa mensagem, você também traz, a gente logo vê quando a gente está de frente a grandes líderes, porque tem uma cabeça assim, cara, no meio disso tudo, tem oportunidade se a gente souber olhar para o lado certo, né? O que a gente pode fazer que a gente não está fazendo? Que mudanças eu posso fazer que eu ainda não fiz, né? Eu acho que essa é a mensagem. Porque não é à toa. Em momentos como esse, a gente normalmente sai muito mais forte, né, Alexandre? Muito mais forte. Eu costumo dizer também que nunca mais a forma de fazer negócios vai continuar da mesma forma. Que legal. Né? Essa crise, ela vai mudar a forma de você fazer negócio. O que acontece hoje? Empresas que já estavam no online e utilizavam a tecnologia, ela só mudou o canal de vendas. E quem não estava, teve que ir agora na marra. Só que tem um porém. Você tem o costume das pessoas. Então, quem já estava lá fazendo venda online, ele já tem um cliente cativo dele. Quem nunca estava no online, ele vai ter que ir para o online e começar a gerar um costume no cliente dele. E há muito tempo a gente vem falando disso. Só que agora teve que ir para a marra. Ele teve que fazer isso na marra, né, de uma forma obrigatória, porque senão ele não sobrevive. E quem está no online, ele tem essa facilidade. Por exemplo, a gente tem feito lives todos os dias, né? A minha varanda aqui virou um estúdio da TV. Eu estou entrando da minha varanda. Então, isso é fantástico, porque essa é a nova economia, essa é a nova forma de se fazer negócio. Eu postei ontem, né, uma frase lá no meu Face, gerou uma certa polêmica, que diz o seguinte: nesse momento, separam-se os empresários dos líderes. É uma frase um pouco forte, porque o empresário é aquele que, na verdade, está focado no lucro, o que não é pecado, o que não é errado. O líder é aquele que está focado no lucro e consegue
visualizar as pessoas também. Ela une a lucratividade com as pessoas. Se a gente hoje focar só no lucro, né, provavelmente a gente vai ser simplesmente uma máquina de fazer dinheiro. Então, eu costumo dizer que tem gente que consegue chegar no topo da montanha, mas para chegar lá ele deixou um rastro de sangue para trás. Verdade. O desafio nosso do empresário é chegar no topo da montanha e trazer seguidores, alavancar pessoas, cuidar das pessoas. Então, Legal. Esse é o nosso maior desafio hoje como líder empresário. E, necessariamente, o líder é uma pessoa rica financeiramente. Às vezes você tem um colaborador dentro da sua empresa que é um líder. Nesse momento, sai alguém da sociedade que assume essa liderança e chama a responsabilidade para si. Então, eu acho que nesse momento vão separar, né, as pessoas que pensam só em dinheiro e as pessoas que pensam em dinheiro e pensam nas pessoas também. Perfeito, Chiro, muito bom. É assim, eu vou até te falar que a gente se falou outro dia, né? E aí eu perguntando para você, eu liguei para muitos amigos, e aí Chiro, como é que tá esse momento para você? E naquele momento você me deu uma resposta que para mim caiu uma ficha de outras respostas que eu recebi, que foi você falou, Rezende, cara, eu construí uma reserva, então para mim tá menos pesado do que para quem não construiu essa reserva. E aí eu cheguei a essa conclusão também, e eu acho que essa é uma mudança que vem para ficar, que é assim, o povo brasileiro, né, o latino, o povo brasileiro principalmente, não tem muito a cultura dessa reserva. Tanto pessoa física, eu estou dizendo, como pessoa jurídica. As pessoas que fazem reserva, e aí eu vou falar reserva de tudo, tá? É reserva de saúde, então o cara se cuida. Então, nesse momento, a imunidade dele está mais alta, mesmo que ele tenha na terceira idade, mas se ele tem a imunidade mais alta, ele está menos propício. É reserva de dinheiro, sim, porque a gente pode passar um momento, é importante ter. Reserva na relação. Eu já tive história de casais que estão dentro de casa e já entraram em crise. Então, assim, reserva de amor, reserva na relação. Você vê que o Alberto falou, eu estou na mesma cidade da minha mãe, doido para dar um abraço dela. Quer dizer, esse tipo de reserva também. Reserva a gente sai intelectual, agora, de conhecimento, porque é nessa hora que você vai pegar o conhecimento que você tem para colocar em prática. Emocional, né, Oshiro? Para passar, a gente precisa ter base emocional para passar por momentos desses. Então, assim, saímos desse momento. Eu tenho dito aqui que é o seguinte: antigamente eu tinha uma certeza que era a morte, depois eu passei até. Agora eu estou com 3 certezas. Uma, a morte, nós vamos morrer. Outra, essa crise vai acabar, toda crise acaba. E outra, outras virão, porque o mundo é um ciclo. E que se a gente aprenda nesse momento para outras que virão, né? Para a gente passar com mais tranquilidade. Só que o pensamento positivo e o negativo, né, Rezende, ela não depende da gente. Às vezes fala, por que tem pessoas que têm pensamentos positivos e são otimistas? E por que tem gente que tem pensamentos negativos, né, e são pessimistas? Isso não depende da gente. Isso é formado na nossa infância, né, faz parte de crenças do passado. Então, aí tem muita gente que fala, tá, Chico, você fala de pensamento positivo, mas só vem tragédia na minha cabeça. Como é que eu faço para virar essa chave para pensamento positivo? E aí eu dou o exemplo do médico, do psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, não sei se você já ouviu falar, escreveu um livro, O Sentido da Vida, que na época lá da Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, ele era também um prisioneiro de guerra e estava passando por todas as torturas, ele, a família e os amigos. E aí ele se pautou em alguma coisa. Meu principal objetivo é viver. E viver um dia após o outro. E a minha visão de futuro é que eu vou passar por tudo isso que eu estou passando hoje para eu poder dar aulas para os meus alunos de faculdade de medicina dos experimentos que eu passei para eu poder ajudar a humanidade. Então, você projetar a sua visão de futuro, do que você pode utilizar, do que você está passando hoje, para virar um case e um legado e uma história lá na frente, é que fazem com que as pessoas efetivamente, né, consigam pensar positivo. Você comunicar com as pessoas. Aqui nós, queira ou não queira, né, nós estamos alimentando a nossa mente com alguma coisa, né, servindo as outras pessoas, porque temos aqui 40 pessoas ouvindo o que a gente está falando e que provavelmente vão ser impactadas, vão falar, pô, hoje pelo menos eu vou dormir positivo. Amanhã é um outro dia. Aí falou, Chico, você não amanhece triste também? Eu amanheço triste, tem dia que eu amanheço triste, eu amanheço pensativo. Mas aí logo a gente já reverte a cabeça, já reverte a mente.
Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem, mas aqui a gente está dando, de repente, aí um pulo do gato, projeta, né, para frente, e pensar positivo ou negativo na frente é o mesmo trabalho. Legal, muito bom, Chiro. Eu acho exatamente, eu tenho dito o seguinte, cuidado com a TV, nesse momento você ficar o dia inteiro com a TV ligada, só falando de casos de morte, isso não vai gerar coisas boas pra gente. Então, assim, o canal certo, a hora certa, no meio que você pode confiar, né? Informações que você possa confiar, e vamos olhar para frente, o que você falou, um desenho para frente, quando acabar, o que eu vou fazer, isso é muito legal. Ô, Chiro, a gente recebeu uma pergunta aqui, que eu quero fazer ela para você, foi do Júlio Amorim, e ele pergunta assim, ô Chiro, você acha que o momento é de cortar custos, avançar nos investimentos, ou o conjunto diário de ações impulsionadas pelo momento apenas? Como é que dica que você dá? Eu vou dar a dica que eu estou usando para mim. É certa? Não sei. Ô, Chico, qual que é o caminho das pedras? Não sei também, porque se eu soubesse, eu ia ganhar muito dinheiro. A gente vai bem pelo filho. Então, eu vou falar do que eu estou utilizando. Né? Existe uma certeza do seguinte. Nesse momento, a empresa que não tiver caixa e não tiver crédito vai passar por maus momentos. Okay. Vai ter que conseguir caixa ou vai ter que conseguir crédito de alguma forma. Na minha cabeça é o seguinte, é um dia de cada vez, é um degrau de cada vez. Então, no primeiro instante, o que eu fiz? Chamei a minha equipe, nesse momento é importante a transparência com a equipe, dizer o que está acontecendo, que o objetivo, na verdade, é preservar todo mundo, mas aí tem gente que fala, mas eu vou ser demitido? E eu respondo o quê? Eu não sei, até porque eu não sei também se eu vou continuar aberto. Então, vamos viver um dia de cada vez. Primeiro momento, o que eu fiz? Coloquei quem tinha férias e quem tinha possibilidade de férias em férias coletivas. Então, negociamos, falamos. Graças a Deus, a gente tem um pouco de caixa, conseguimos pagar as férias, pagamos o salário também, inclusive antes. Então, tipo assim, primeiro o bem-estar da minha equipe. A minha equipe está em casa, de surpresa eu mandei lá uma cesta básica para cada um, com uma cartinha escrita à mão, e eles receberam essa surpresa e pedindo tranquilidade. Fizemos isso com eles, ficaram muito felizes. Muito bom. E agora, depois que acabar as férias, é um outro degrau. Aí é uma outra negociação. E a gente vai estendendo ao máximo até... O Chile vai ter demissão? Não sei. Se lá na frente demorar muito e eu ver que meu caixa está caindo, aí provavelmente a gente vai demitir. Mas utilizando, é claro, todas as armas, todas as provisões que a gente tem até o último momento. Então, é nessa hora que a gente tem que ser empresário e tem que ser líder ao mesmo tempo, porque essa equipe é que vai fazer a reversão quando os bons tempos voltarem novamente, e vai voltar. Tenha fé que vai voltar. É muito bom. Como eu estava dizendo, assim, a gente logo percebe quando a gente está de frente a um líder, de fato, porque é isso, né? A gente não pode tratar as pessoas como objeto, a gente tem que realmente valorizar as pessoas que estão com a gente. A gente está num cenário que ninguém nunca passou, né, o Chirão? Uma coisa completamente nova, então não dá para dar resposta definitiva, tipo, não vai, a gente não sabe, né? Mas agir com humanidade, né? Entender o que o outro está passando, é o que você falou. Muita fé no futuro, porque as coisas vão melhorar, vão passar, e quando passar, a gente vai ter... Tem mais pergunta aí? Um minuto. E aí a gente vai ter muitas oportunidades e as coisas vão entrar no eixo legal. Eu achei muito interessante que, assim, tanto você quanto o Alberto trouxeram uma visão muito positiva, né, cara? É assim, da gente ficar olhando, e é o que você falou. Você falou uma coisa que essa é pra gente anotar. Pensar negativo ou pensar positivo dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar positivo, né? E aí, Alberto, o Instagram daqui a pouco ele vai terminar, a gente tem 1 minuto e 30, mas eu queria te pedir para deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, e aí eu deixo gravada, a gente depois aumenta muito o número de pessoas que conseguem assistir depois. Que mensagem você pode deixar para as pessoas que estão com a gente? A mensagem é a seguinte, essa crise vai passar, proteja você primeiramente, proteja a sua família, foque no positivo. E o que é importante? Os tempos estão livres para você. Estude, faça cursos online, leia livros, porque você alimenta a sua mente, você tem insights e através disso você provavelmente vai reinventar a sua empresa. Empresários da nova economia vão se reinventar agora e vão se tornar mais fortes. Os outros vão jogar a culpa para o governo, vão tentar passar a sacolinha, que é o que a gente percebe em muitos empresários, que joga a culpa para o governo está aí fazendo a parte dele, mas
nós temos que fazer a nossa parte, o que está dentro da nossa alçada, que é o que a gente chama de proatividade. Proatividade é você fazer algo que está dentro das suas possibilidades. Reatividade é eu jogar culpa para a China, é eu jogar culpa para o governo, ou é eu jogar culpa para o que está acontecendo no mundo, até para Deus, porque mandou isso para a gente. Então a gente tem que se focar na nossa zona de influência, o que depende apenas da gente. Muito bom, Oshiro. Quero te agradecer. Nós temos aí 10 segundos. Obrigado demais, foi muito bom. Depois compartilha, eu vou compartilhar com todo mundo aqui o seu Instagram. Um abraço. Obrigado, um abraço. Até mais.